Fui passar uma semana em Nova York com a minha mulher na época, que é a mãe do meu filho. E aí fui numa loja de vinho famosa, que infelizmente fechou, que é a Sherry Lehman. Tinha uma carteira de clientes brasileiros gigante. Fui falar com uma vendedora que era brasileira. Que ano? 2009. Tá. 2009. 15 anos atrás, hein? E ela contou que ela fazia letras, que ela também não trabalhava com isso, tal, que o marido dela foi transferido e que aí ela começou a trabalhar numa loja de vinho para ajudar em casa, tal, se apaixonou pelo assunto, fez o W7. Eu até então não conhecia nada sobre W7. Quem é esse cara aí, né? E ela tava feliz da vida. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Na época, eu já escrevia sobre vinho. Eu tinha um blog, chamava Enodeco. Enodeco. Um dos primeiros blogs de vinho que surgiu e tal. Aí escrevia zero técnico, nunca tinha feito um curso. Era mais do que eu lia. Aí ia na degustação que pagava, sei lá, 50, 100, 150 reais para ir numa degustação. E eu escrevia sobre o entorno da degustação. Sim. Então eu saía de lá, eu fazia isso, fazia aquilo, com os amigos que eu tava, mas eu não escrevia nada técnico sobre o vinho, porque eu não tinha curso, tinha nada, não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento nem profundidade ali. Zero. E aí eu escrevia esses textos e mandava pros meus amigos por e-mail. E lá no meio tava os vinhos que eu tinha tomado, mas o vinho era um pano de fundo só. Eu sempre gostei de escrever. E aí, na época, a W estava começando um projeto de uma área online e a Vans, que era a pessoa que estava tocando isso, falou, por que você não faz um blog? Eu falei, blog? Não sei nem começar a fazer isso aí. Ela sentou do meu lado. É assim. Falou, um nome pro blog. Eu falei, não, eu não vou fazer blog. Falei, dá um nome. Eu falei, sei lá, uma coisa bem infame, assim, Enodeco. Ela falou, gostei. Eu falei, não, tô brincando. Eu falei que era infame. Eu não gostei, é sonoro, lembra Enoteca e tal. E aí ela falou, É mesmo, né? registrou. Enodeco.blogspot. Nossa, isso é classiqueira da década de 90. Pois é. E aí foi. E aí ela falou, sabe esse texto que você escreveu? Copia, cola, sobe uma imagem, coloca um título, aperta aqui. Falei, não é tão difícil. Eu só divulgo um link, né? Não é tão difícil. E comecei a escrever. E aí, deu uns 6 meses, o blog apareceu no então Guia 4 Rodas de Vinhos. Porra, Como um dos 10 melhores blogs, ou blogs mais diferentes de vinhos, junto com o blog do Marcelo Copelo, junto com o blog da Alexandra Forbes. Falei, gente, não, da Corvo. Eu falei, tem alguma coisa errada. O pessoal da editora Abril tá sem pauta, tá sem massa, manda embora. Tinha 9, os caras precisavam completar 10. Isso, né? Cara, aí fez-se a mágica, porque eu chegava em casa, tinha caixa de vinho. Aí minha mulher, você comprou vinho? Eu falei, não. Aí tinha a caixa de vinho, tinha uma cartinha, um bilhetinho, falando, a gente queria que você provasse. Então eu falei, gente, que loucura isso. Aí eu recebi convite pra viajar, eu falei, eu tô gostando dessa história. Esse caminho tá interessante. Tá legal. E eu na W, né? Trabalhando lá como atendimento da W, diretor de atendimento da W. E aí foi que surgiu essa viagem para Nova York, tirar uma semana de férias. Eu ouvi essa história por lá, fiquei com aquilo na cabeça e fui atrás do tal do curso do W7, que não tinha no Brasil na época. Se fizer em Nova York e tal, fizer o 1, o 2 e o 3 uma vez, acho que daria uns 2 anos, precisaria morar uns 2 anos fora. O Luca tinha 6 meses na época. Puta, aí é uma... E a minha mulher falou, vamos, eu topo. Falei, puta, mas 2 anos é treta. É tempo, cara. Aí eu... então. Aí eu fui mais a fundo e vi que tinha o formato deles intensivo. Então, se eu pegasse o W7 1, 2 e 3 em um mês, fizesse todo dia, eu conseguia matar os 3 cursos. Porra. Era aula das 9 às 6, durante um mês. Falei, cara, é isso. Aí
tomei a decisão, comuniquei minha mãe foi incrível, super Mãe, né? mãe, É. né? O meu pai já... Vai sair da estabilidade, filho. Pronto, não preciso nem falar. Exatamente, mercado financeiro, super pé no chão. CLT, por favor. Aí ele deu um passo pra trás assim, demorou um tempinho pra ele vestir a camisa e entender que era sério e que ia dar certo. E aí eu fui. E entrei na sala do Washington, finado Washington, querido, amigo, mestre, gênio. E mais um pouco, tudo isso mais um pouco. Enfim, foi talvez das coisas mais duras desse ano pra mim foi a perda do Washington. O Washington foi pra mim um cara, ele muitas vezes divulgava, ele pegava uns textos meus e divulgava, colocava no blog dele da Globo.com, quando eu ainda trabalhava na W. O meu primeiro barca velha que eu tomei foi com ele e com o cliente. O primeiro Vega Sicília que eu tomei foi com ele e com o cliente. Quando ele sabia que o cliente ia levar um vinho bom, ele me chamava. Aí. Então, e depois quando eu saí da agência, ele continuou até ele morar em Londres, ele continuou como cliente meu. Comprava vinho para os jantares que ele dava em casa, tal. Um cara, um coração gigante. E, Um ser humano ímpar, né, cara? É uma coisa bem... bom, você que é corintiano, então tem o lado democrata da democracia corintiana dele, que todo corintiano exalta, né? Esse era o único defeito dele. Digo único, mas era o defeito mais aparente dele. E teve uma vez que aí depois ele saiu de São Paulo, foi pro Rio, e numa dessas viagens dele pro Rio, ele precisava levar 6 garrafas de Dom Perignon pro apartamento dele lá, né? Porque a Patrícia, a mulher dele, é carioca. Então eles tinham um apartamento lá, né? E eu chamo de Andrezinho, preciso levar 6 Dom Perignon pra lá. Você me empresta sua mala de vinhos? Eu falei, porra, claro que eu empresto, né? Então a gente sempre manteve uma amizade depois disso. Aí quando ele voltou, devolveu minha mala. Ele devolveu minha mala com uma Tétanger Vintage, uma edição do Romero Brito. Uma Tétanger Vintage de 1985. Tá lá em casa ainda, não tomei. A data de nascimento? Não, era enfim, nada de especial em relação à data. E então tá lá até hoje, champanhe. Não tomei ainda, não tive coragem de tomar. Agora então, eu nem sei quando é que eu vou. Imagina o peso que tem dentro daquela garrafa ali, cara, né? Então, o Washington de fato foi um amigo, um mestre, uma pessoa que eu senti muito em perder esse ano. Mas entrei na sala do Washington e ele... Falei, Washington, tô saindo. Pra onde você vai? Senta aí. Eu não vou pra nenhuma outra agência, Washington. Eu tava 5 anos lá já. Foi a agência que eu mais fiquei. Eu vou tentar minha carreira no vinho. Eu vou passar um mês em Nova York, vou estudar e vou voltar, vou abrir uma consultoria, quero abrir um clube de vinhos, quero dar aula, quero fazer um monte de coisa. Quero testar, né? Ele falou, vai, voa. Você adora isso, vai dar certo. Se você precisar um dia, as portas da W vão estar sempre abertas para você. Isso é incrível, né, cara? Isso é uma... E cara, graças a Deus eu nunca precisei, mas eu não tenho a menor dúvida de que estariam abertas. Aí depois ele foi morar em Londres e quando eu fui para minha formatura do diploma, falei, Washington, tô indo para aí. Ele falou, você tá chegando justamente no dia que eu tô indo pro Brasil. E ele tinha falado, o dia que você vier para Londres eu te devo um jantar no Milos, que é um restaurante grego que ele adora. E aí falou, bom, então tá aqui a lista de restaurantes que eu gosto, indicação pra você ir, se você precisar de alguma coisa aqui você me avisa.
eu vou estar no Brasil, infelizmente. E aí, na sua próxima volta, eu te devo um no Milos e um no SW7. Então, assim, não é que ele me devia um jantar, ficou me devendo 2 jantares. Então, assim, esse era o Washington. E aí, fui para Nova York, voltei e abri a Wynett, minha consultoria. Que eu comecei, enfim, dando aulas, distribuindo vinho, fazendo curadoria, esse tipo de coisa. Eu sozinho. Por muito tempo fiquei sozinho. Depois, ao longo do tempo, precisei de uma pessoa para me ajudar mais na parte operacional, que passaram algumas pessoas junto comigo. E até o momento que está hoje.